foi... Você ainda era pequeno, né? Quando eu comecei a namorar a sua irmã. Vocês ainda eram garotão pequeno, mas foi em 97. Em 97. E aí, você sabe que a sua irmã era bem firme, né? Na igreja católica praticante. E ela queria saber os 10 mandamentos. E aí ela pediu uma Bíblia e queria saber os 10 mandamentos. E quem acompanhava ela ensinava para ela, você sabe que não ensinou, não mostrou, né? E ela perguntou e não mostrou. E ela querendo entender os 10 mandamentos, ela começou a trabalhar com 15 anos lá no Seu Taqueiro, né? Onde nós fomos criados aí em São Paulo. Então ela, pedindo para Deus sabendo da sinceridade dela, colocou a Jaqueline, a outra jovem, né? Para trabalhar lá. Interessante, né, rapaz? Como é que Deus é? Deus tem uns olhos atentos para os justos nessa terra. As pessoas que estão sedentas da verdade, procurando conhecer e entender a verdade, Deus está atento. E ali a Jaqueline, um dia ela olhou o comportamento da Jaqueline, não trabalhava o sábado, né? E quis saber o porquê, queria saber os mandamentos. Foi perguntar para uma jovem adventista sobre os mandamentos, olha que benção. E começou o estudo bíblico. A sua irmã se converteu, se tornou adventista. Só que ela atraiu para ela alguns olhares, preconceito, perseguição, né? Eu era namorado dela na época. Eu não aceitei, eu não gostava de crente, preconceituoso, não sabia, não conhecia. E na época, minha família dividida em 2 grupos, né? Espírita e católico. Hoje boa parte são evangélicos, né? E parte adventista também. Ela foi a primeira adventista da família, eu também fui o primeiro adventista da família, através de um milagre. Qual foi o milagre? Na época eu bebia, fumava, né? Você via que a gente gostava de dar umas passeadas de opalão, né? Ouvia muito rap, Racionais. Bebia, fumava e tinha aquela vida doida lá. Tinha arma, né? A última arma foi um revólver, calibre 38. Nunca mexi em nada que era ninguém. Mas só que eu detestava as pessoas que faziam isso. E às vezes, né, a gente fazia justiça com as próprias mãos. Mas eu sei que a gente serve um Deus que perdoa os nossos pecados, né? E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Atos capítulo 17, versículo 30. Então, foi aí que nós terminamos o namoro. Por quê? Porque eu levei um par de aliança. Um dia eu peguei o carro antes de entrar na empresa para trabalhar. Antes da empresa eu peguei um par de aliança simbólico para ficarmos noivos. Eu pedi ela para ser noiva. E ela falou que não, mas ela não soube explicar, que é a questão do jugo desigual. Então ali eu falei, então você segue sua religião, eu vou seguir meu caminho. Joguei aquelas alianças fora. E ela não desistiu, mas ela não soube me explicar. E ela fez um plano com Deus. Isso acho que já foi em 99. Falou para Deus se era para mim ser um servo dele, um esposo dela. Ela ia orar a Deus e dar uma data para Deus fazer um milagre na minha vida, né? E foi dentro desse período aqui que eu comecei a sentir vontade de parar de beber, de fumar, né? Eu lembro de uma ocasião que eu já não queria mais andar armado, que eu sempre andava com revólver, né? Não queria mais andar armado. E dia 4 de agosto de 1999, dentro desse plano dela aqui, eu sofri um acidente. Fui atropelado por um ônibus da própria empresa que eu trabalhava no dia da folga, Zona Leste de São Paulo. Porque eu não estava de carro. Você lembra que como funcionário da empresa eu andava São Paulo, todo estado, com crachazinho, né? A gente andava de graça, por ser funcionário de transporte coletivo. E nisso daí, sofri o acidente, fui atropelado por um ônibus, tive traumatismo craniano, encefálico, né? Edema, né? Encefálico, lá eu sei como é que tá lá no laudo, não lembro direito, tá lá o laudo em casa. Trincou o crânio, trauma no tórax, 4 costelas quebradas, região das costas, pulmões perfurados. Eu tive a clavícula esquerda quebrada, devido à pancada do ônibus, lesionou a cervical, que eu fiquei mais de 2 anos paralisado, o lado direito. Os drenos, né, corte dos 2 lados, pulmão e tórax, paradas cardíacas, anemia, hemorragia interna, e tem um monte de coisa que não vou lembrar para falar aqui. Mas foi um bom tempo, anos se tratando, né? Bom tempo na UTI e vivo por um milagre, dentro desse plano aí. E através dessa situação aí, de tudo isso aí, comecei agora a receber todo mundo, estudava com todos, minha mente voltou ao normal, posteriormente, com os mormons, sempre um americano e um brasileiro em casa, com os testemunhos de Jeová, o Iol, né, que frequentava a igreja, aquela Renascer lá que caiu o teto lá na zona sul de São Paulo, é isso mesmo. Cheguei lá, e algumas igrejas, e eu fui pesquisando, e com o Júnior e com a Jaqueline e a sua irmã, estudando a Bíblia. E foi
com eles que eu entendi e conheci a verdade. Conhecereis a verdade os libertará. Me tornei membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque é a igreja que mais ensina o que está na Bíblia Sagrada. Tudo que a igreja ensina está na Bíblia, tá bom? Os 10 mandamentos, sábado, doutrina sobre saúde, alimentação, que pode e não pode comer, a doutrina do santuário, existe um juízo, um julgamento, a volta de Jesus, mortalidade da alma, a pessoa morre, fica na sepultura, não vai nem para o céu nem para o inferno, ressurreição, e a ressurreição dos salvos na volta de Jesus, o milênio, tudo isso aí. Me tornei membro da Igreja Adventista. Então, dia 4 de agosto agora, fez 26 anos que eu nasci de novo, através desse acidente. Em setembro agora, 25 anos de casado, né? Então, o Miguel vai fazer 24 anos e tem o Felipe de 5 anos. E nós fomos os primeiros, depois veio vocês, veio pessoas da minha família, e o grupo aumentou dentro da família que crê e que estão se preparando para a volta de Jesus. Um abraço, Ailton, a você e todos que estão assistindo esse testemunho. Deus continue abençoando vocês nessa semana aí, nesse evento especial. Falou!